Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 131 Encontro. Depois de retornar à cidade, Ni Yan planejou dirigir-se para a casa de leilões e livrar-se de todo o equipamento em sua bolsa. Sua bolsa tinha apenas 7 espaços e ficaria completamente cheia se ele jogasse aleatoriamente mais alguns itens. Ele levantou-se e estava preparado para começar a canalizar o pergaminho de retorno. No entanto, um rugido profundo e abafado cortou o ar enquanto ele reverberava à distância. Ele parou por um momento antes de guardar o pergaminho na mão. Este rugido é de um zombie sub-elite ou, possivelmente, um rei zombie elite. Reinando em uma certa região do espaço, esses monstros ocasionalmente rugiam para anunciar sua presença a intrusos potenciais. Quanto aos jogadores fracos, isso era um sinal de que eles deveriam sair da área imediatamente. Depois de matar inúmeros monstros da classe chefe ao longo de 2 dias, ele finalmente encontrou um adversário verdadeiramente forte. Ele se dirigiu para a origem do som. Depois de passar por um monte de entulho, ele entrou em uma ampla área aberta e foi saudado pela visão de um enorme zombie. Elevando-se sobre os arredores, tinha 3 metros de altura e era totalmente preto. Enquanto um pus com cheiro de peixe escorria de seu corpo, suas unhas eram extremamente longas e afiadas, parecidas com espadas de aço. Ainda mais estranho era a aura escarlate escura que o envolveu fracamente. Ele ativou o transcendente Insight. Rei Zombie, Elite, nível 10. Saúde, 3200. É um Elite, murmurou Nian enquanto examinava o terreno para características que ele poderia aproveitar, fazendo com que seus olhos caíssem sobre os montes dispersos de rochas. Suspiro. Matar esse cara não deveria ser um problema. Mas eu vou ter que usar minha granada de luz, pergaminho de teia de aranha e pergaminho de transformação em ovelha. Seu coração doía ao pensar em quão caro era cada um. Mas, os itens que dropar devem cobrir os custos. Ele sorriu fracamente antes de pular em uma grande rocha onde ele recuperou sua besta e apontou. Uoshi, Uoshi, Uoshi. 3 flechas voaram em linha reta em direção ao rei zombie. Put. Todas as flechas atingiram as costas do rei zombie. -13, -12, -15. O rei zombie rugiu com raiva quando se virou e procurou seu agressor entre os montes de rochas. Ni Yan virou a cauda e fugiu para a cobertura dos montes dispersos enquanto disparava flechas sem parar da sua besta de sangue. Eu vou desgastá-lo com ataques à distância em primeiro lugar. O rei zombie furiosamente arranhou seus arredores, enquanto buscando Ni Yan, enviando escombros voando por toda parte, uma vez que rapidamente fechou sobre ele. Puff, assim que o rei zombie estava prestes a alcançá-lo, ele lançou um malote de granada de luz que logo explodiu com um impacto nos olhos. A nuvem de pó deslumbrante cegou temporariamente o rei zombie, que soltou um rugido de angústia pela intensa sensação de queimação em seus olhos. Ao ver o rei zombie batendo desesperadamente, Ni Yan sorriu fracamente antes de se virar e atacá-lo com Eviscerate seguido de Lacerate. As 2 habilidades deram origem a 120 danos. Depois disso, foi atingido pelo efeito de status de sangramento que o fez perder 10 saúde a cada segundo. O efeito cegador da granada de luz só duraria pouco tempo. Na verdade, contra um monstro elite, ele teria sorte se durasse mais de alguns segundos. Assim, depois de terminar seu combo, ele ativou Swift Retreat e rapidamente se retirou do alcance do corpo a corpo. Tendo criado uma certa distância, ele olhou para a barra de saúde do rei zombie. O dano sangrento de Eviscerate e Lacerate era bastante potente e gradualmente se acumulava a cada segundo que passava. Ele tomou uma posição e retomou atirando flechas da besta. Contra um oponente de nível igual, ele não recebia modificadores negativos. Assim, o dano que ele causou foi bastante significativo. Logo depois de recuperar a visão, o rei zombie avançou nele novamente. No entanto, assim que ele estava prestes a alcançá-lo, ele esmagou o pergaminho de teia de aranha que ele preparou de antemão. E logo após uma rede de aranha gigante surgiu do nada e firmemente ligou-o no lugar. Ele então se precipitou em direção ao rei zombie e saltou no ar antes de esfaqueá-lo no pescoço com Vital Strike. Depois de pousar graciosamente no chão, ele circulou atrás dele e usou backstab para mergulhar sua adaga no fundo da espinha. Depois de mais 2 ataques, ele não se atreveu a ficar por mais tempo e rapidamente criou alguma distância novamente. Assim como antes, ele recuperou sua besta e começou a lançar flechas. Com sua saúde lamentável e sua fraca armadura de couro, ele não poderia suportar até mesmo um único ataque de um desses monstros. Normalmente, um monstro elite como o rei zombie exigia uma equipe de 5 ou mais jogadores para efetivamente derrubá-lo. Dos membros da equipe, um forte curandeiro e um tanker poderoso eram uma necessidade absoluta, além de ter todos os membros carregando vários antídotos. Caso contrário, se fossem atingidos pelo veneno agudo nas garras do rei zombie, perderiam 30 de saúde por segundo, até que o jogador morresse ou o veneno fosse curado. Como tal, Ni Yan teve que ter extremo cuidado ao evitar os ataques do rei zombie. A batalha entre eles persistiu enquanto a saúde do rei zombie estava gradualmente sendo atacada. Mesmo agora, ainda era incapaz de acertar um único golpe. Ele efetivamente selou todos os métodos de ataque. Por mais que estivesse com raiva, a luta era inútil no final. Eu acho que o som veio de lá. Vamos dar a volta e dar uma olhada. Um grupo de 3 chegou perto dos montes de rochas onde Ni Yan e o rei zombie estavam lutando.
Todos eram membros da Victorious Return e eram jogadores que podiam nivelar em Black Gold Minis nesta fase do jogo. Eles definitivamente não eram simples. Na verdade, entre as fileiras de sua aliança, eles eram considerados a cereja do bolo. A party consistia em um ladrão de batalha, berserker e mage arcano feminino. Eles estavam cultivando mobs relativamente perto quando ouviram ruídos. Então eles se precipitaram para verificar o que estava acontecendo. Night Shadow, apresse-se. Vá ver o que está acontecendo, gritou o berserker para o ladrão de batalha. Tudo bem, estou indo. Suspiro, porque eu sempre tenho que fazer o trabalho tedioso. Night Shadow respondeu de uma forma quebrada. Claro, ele não quis escutar. Quem lhe disse para escolher um ladrão? Como uma das classes mais nítidas, eles eram 20% mais rápidos que os guerreiros, em média, e isso era sem ter em conta as habilidades. Por isso, não havia ninguém mais adequado do que ele para explorar a frente. Haste. Night Shadow de repente tornou-se muito mais rápido, deixando pós-imagens atrás dele enquanto ele avançava em direção à fonte dos sons. Eu acho que há uma elite à frente. Tangerine, se realmente é um Night Shadow e eu vamos puxar seu Agron, então o resto dependerá de você, instruiu Berserker. Como um Berserker, tancar um zombie grau elite seria bastante difícil. Felizmente, ele aprendeu uma nova habilidade, Life Actuation, que teve uma duração de 20 minutos, um tempo de cooldown de 2 dias e melhorou significativamente a sua capacidade de sobrevivência. Com isso, foi possível que ele sofresse os ataques de um zombie elite. Devemos pedir ao líder da aliança que envie um sacerdote? Um zombie elite parece ser um monstro muito difícil de lidar com isso, perguntou Tangerine enquanto trincava suas sobrancelhas elegantes. Ela tinha uma aparência média que não podia ser considerada de primeira classe. No entanto, seu status na guilda era muito alto. Não, eu acho que nós vamos ficar bem. Além disso, quem sabe quanto tempo levará um sacerdote para chegar aqui? Você ainda pode lançar Arcane Reset? Eu posso, mas tem um cooldown de 2 dias. E eu ainda preciso executar masmorras com a equipe amanhã. Esqueça, então, eu acho. Vamos ver como isso se desenrola. Nian ainda estava diminuindo a saúde do rei zombie, que até agora já havia caído para 20%. Embora tudo parecesse progredir sem problemas, ele sentiu uma sensação de formigamento na mente, alertando-o sobre o perigo. No seu nível atual, sua consciência já havia atingido um grau terrivelmente alto. Então, se alguma coisa acontecesse dentro de sua vizinhança, ele poderia sentir isso com bastante rapidez. Imediatamente, ele tirou outro pergaminho de teia de aranha e ativou-o, fazendo com que uma rede de aranha gigante emergisse do nada e caísse sobre o rei zombie, deixando-o temporariamente imobilizado. Mais cedo, Night Shadow havia chegado à área e observava a cena à distância com uma expressão de choque indescritível. Ele, Tangerine e Hidden Blade eram considerados figuras proeminentes na Victorious Return. Mesmo que não estivessem entre os 10 melhores, eles eram pelo menos entre os 20 melhores jogadores da aliança. No entanto, como elites pertencentes à prestigiosa Victorious Return, eles repetidamente hesitavam em enfrentar um monstro elite. No entanto, este ladrão diante de seus olhos havia tirado mais de 80% da saúde de um monstro de elite, e parecia que ele iria matá-lo em breve e sem sequer derrubar um pouco de suor. Isso realmente era muito insondável. Depois de inspecioná-lo, Night Shadow descobriu que este jogador se chamava Nirvana Flame. É ele. Night Shadow recordou um certo incidente. Cerca de uma semana atrás, quando sua aliança estava sitiando a aldeia Fishman, um de seus elementalistas, Violet Flame, havia sido morto por um ladrão chamado Nirvana Flame. Não só isso, mas também conseguiu escapar facilmente, apesar de estar completamente cercado por seus membros. Posteriormente, este evento tornou-se um grande tema de discussão entre seus membros da guilda. Mesmo que desejasse esquecer uma figura tão feroz, eles ainda não seriam capazes de fazê-lo. Ele nunca imaginou que ele iria encontrar essa pessoa aqui. Como membros do Victorious Return, eles sempre atuariam desenfreados sem a menor restrição. Se alguém pudesse prejudicá-los um pouco, toda a guilda os mandaria pagar 100 vezes, para não falar de um jogador que escapasse com segurança depois de matar um dos seus membros e deixá-lo sem face. Night Shadow sorriu fracamente. Se ele matasse Nian, além de arrebatar toda a experiência e itens do rei zombie para sua party, ele também poderia coletar a recompensa de sua guilda. Apenas que tipo de jogador que não aproveitaria essa oportunidade? Além disso, o rei zombie estava completamente no Agron de Nian. Apresse-se, encontrei um peixe grande. Night Shadow enviou com entusiasmo uma mensagem para Tangerine e Hidden Blade no bate-papo da party. Night Shadow encontrou algo. Vamos nos encontrar com ele, disse Hidden Blade depois de olhar para o bate-papo. Depois de trocar olhares, ambos se apressaram. Seria muito desperdício se ele permitisse que Nian matasse o rei zombie. Então, enquanto Hidden Blade e Tangerine ainda não haviam chegado, Night Shadow entrou em stealth e gradualmente se aproximou de Nian na parte traseira. Mesmo quando ele se aproximou, as costas de seu alvo permaneceram completamente expostas. Vendo essa falta de resposta de seu alvo, ele reafirmou a qualidade de sua própria habilidade furtiva. Nunca esperaria, no entanto, que no instante em que ele estava prestes a atacar, Nian se viraria. Olho da verdade.
Os olhos de Ni Yan tornaram-se inchados de sangue quando viram um vermelho escarlate profundo e floresceram com um brilho assustador. Com a ajuda do olho da verdade, viu uma fraca silhueta de canto de olho. À medida que se aproximava, o canto da boca se curvava com um sorriso desprezível. Você quer se esgueirar para me atacar? Não vai ser tão fácil. Ele girou e puxou um malote de granada de luz e jogou diretamente no rosto do ladrão. Puff! O pó brilhante lançou uma luz deslumbrante e envolveu completamente a área circundante com um resplendor brilhante. Quando Night Shadow se aproximou, ele de repente encontrou seu alvo de frente para ele com olhos inchados de sangue e brilhando com uma luz desconcertante. Era como se essa luz pudesse revelar tudo, deixando-o nu e exposto. Ele estava alarmado interiormente. Ele poderia ter me notado. Ele então viu um malote estranho aparecer na mão de Ni Yan. E antes que ele conseguisse reagir, um resplendor brilhante o cegou como se 1000 agulhas estivessem esfaqueando seus olhos. Merda, merda, merda. Nada bom. Night Shadow sentiu uma sensação intensa e iminente de perigo. Ele rapidamente pulou para trás ativando Swift Retreat. No entanto, uma vez que o terreno aqui era rochoso e desigual e ele estava completamente cego, ele perdeu a calma depois de tropeçar sobre uma rocha. No entanto, ele era um especialista em sua guilda por um motivo. Ele rapidamente percebeu que sua súbita perda de visão foi causada pelo item do adversário. Ele recuperou o equilíbrio de seu corpo no meio da queda. E com a mão direita como suporte, ele fez um backflip e pousou firmemente em seus pés. No entanto, no mesmo instante, ele se viu diretamente olhando para a borda fria de uma lâmina. Os movimentos do seu oponente foram tão rápidos quanto o relâmpago. Tão rápido. Como se ele tivesse caído em um poço de desespero, Night Shadow renunciou a toda esperança de sobreviver. Quando confrontado com um ataque tão forte e decisivo, era impossível para ele se esquivar. Só agora ele entendeu por que Ni Yan conseguiu matar o Violet Flame e escapar do cerco ileso.